Saudações, estudantes. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade 1 da semana 5, que vai do dia 27/7 ao dia 31/7. Nosso tema da semana foi tipos de dados e operadores aritméticos. A atividade 1 trata-se de um algoritmo para receber uma temperatura em graus Celsius e converter essa temperatura para Fahrenheit. Fizemos uma breve pesquisa no Google e pudemos encontrar aqui o cálculo simples para a conversão dessas temperaturas. Então nós temos aqui uma temperatura em graus Celsius de 37,5. Aplicada à fórmula, ela fica em 99,5 graus Fahrenheit. A fórmula basicamente é a temperatura em graus Celsius multiplicada por 9/5 ou 9/5, que é equivalente a 1,8 em números decimais. Essa multiplicação, o seu resultado, é somado ao valor 32. E aí então nós encontramos a temperatura em Fahrenheit. Então vamos fazer o nosso algoritmo agora. Eu coloquei aqui na descrição do algoritmo essas informações. Vamos usar aqui o nome para o nosso algoritmo. Pode ser convertemper, de converte temperatura, converte temperaturas. Basicamente, nós vamos trabalhar com duas variáveis. Uma variável para receber a temperatura em graus Celsius. Então, variável de entrada será, bom, vamos dar um nome aí que seja bem intuitivo. Temp, de temperatura. Vamos usar o underline, que é um caractere que nós podemos usar no nome das variáveis. E vamos colocar aí o nome Celsius. Tá? Então essa aí é a nossa variável de entrada. Ela será do tipo real. Bom, o que o nosso algoritmo precisa fazer é pegar essa temperatura em graus Celsius e converter para Fahrenheit. Então, variável de saída, vamos criar uma variável aqui, vamos chamá-la de temp, underline, e vamos criar uma pequena sigla aqui, que seja mais ou menos uma abreviatura de Fahrenheit. Então vamos botar aqui o F, o A, o H, o N e o T. Pode ser qualquer nome, tá certo? Vamos até botar aqui um comentário logo à frente, dizer que essa sigla FAHNT representa, na verdade, o nome Fahrenheit. Vamos copiar aqui de cima, que é um nome bem difícil de escrever, e vamos colocar aqui embaixo. Pronto. Agora vamos para a parte de execução do nosso algoritmo. A primeira coisa que o nosso algoritmo vai precisar fazer é solicitar ao usuário que forneça o valor da temperatura em graus Celsius. Primeira coisa que nós vamos fazer. Então, nós vamos mandar escrever na tela do computador essa frase que indica ao usuário qual informação ele precisa fornecer, que é a nossa informação de entrada. E aí nós vamos ler, mediante a informação que o usuário der, nós vamos ler o valor que ele informar para a variável
temp Celsius. Então, a temperatura que o usuário informar aqui será atribuída à variável temp Celsius. Vamos dar um Enter aqui. Basicamente, essas duas linhas são as linhas relacionadas com comandos de entrada. Então vamos colocar aqui comandos de entrada. Os comentários não são obrigatórios, mas são importantes para explicar bem para quem está aprendendo a fazer algoritmo agora. Vamos para a parte do processamento, que nada mais é do que o cálculo. Então vamos colocar aqui. O que eu quero é converter de Celsius para Fahrenheit. Então vamos pegar a variável aqui da temperatura em Fahrenheit. A essa variável será atribuído, através do sinal ou símbolo de atribuição, o seguinte cálculo. Vamos seguir de acordo com o que nós vimos lá no Google. Vamos abrir parênteses. Então eu vou pegar a temperatura em graus Celsius, colocar aqui. Vou multiplicar essa temperatura por 1,8. É uma boa prática, pessoal, vocês usarem os números reais ou os números decimais com ponto, ao invés de usar vírgula, para evitar qualquer tipo de problema, tá certo? Fechar aqui os parênteses e vamos pegar a essa multiplicação, adicionar o valor 32. Então, esse aí é o cálculo para a conversão da temperatura de graus Celsius para Fahrenheit. Vamos colocar aqui agora os nossos comandos de saída. Barra, barra, a partir dessa linha entrarão comandos de saída. Vamos dar um Enter aqui. Então, o que eu preciso é escrever na tela o resultado dessa conversão. Então vamos colocar o seguinte texto aqui. A temperatura de... E aí eu vou colocar aqui logo à frente o valor da temperatura em graus Celsius. Porque eu quero que ele diga assim na frase. A temperatura de tantos graus Celsius é igual a tantos graus Fahrenheit, desculpe. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui o valor, a variável, né, que está com a temperatura em graus Celsius. Eu quero que imprima o conteúdo dessa variável. Lembrando, gente, que eu sempre preciso colocar as vírgulas aqui, tá? A cada elemento que eu for adicionar ao comando escreva, eu preciso separar esses elementos com vírgulas. Então, o primeiro elemento que eu tenho aqui é o que está aqui entre aspas duplas. É um texto que será impresso exatamente como eu coloquei aqui. Logo após esse texto, eu quero que o algoritmo imprima o conteúdo da variável temp Celsius. Depois disso, vamos continuar nosso texto. A temperatura de... E aí eu vou colocar aqui o símbolo do grau Celsius, que é o C com o sinal de ordinal à frente. É igual a... Aí vamos fechar novamente as aspas duplas. Mais uma vez adiciono aqui a vírgula e vou colocar a variável que contém a temperatura em Fahrenheit. Vamos colocar essa variável aqui, que eu quero que o conteúdo dela seja impresso. Mais uma vez coloco a vírgula, que eu vou acrescentar mais um pequeno trecho de texto, de impressão. Então abro aspas, né? O que eu vou colocar aqui é o símbolo do Fahrenheit. Eu vou botar o F com o ordinal na frente. Com o ordinal na frente. E o ponto final para terminar a nossa frase. E aí agora eu posso fechar o parênteses, tá certo? Então, para que a gente possa entender bem, esse comando escreva aqui, ele possui
essa parte, que é uma cadeia de caracteres que será impressa exatamente como está entre as aspas duplas. Logo após, ele vai colocar na tela o conteúdo da variável temp Celsius. Depois disso, ele vai imprimir na tela também o texto que está aqui entre as aspas duplas, também seria uma cadeia de caracteres. Depois, ele vai colocar o conteúdo da variável temp Fahrenheit. E por último, para terminar, ele vai imprimir esse pequeno texto para mim, que é o que está entre aspas duplas, tá certo? Então, se está entre aspas duplas, imprime exatamente como está aqui. Se é o nome de uma variável, ele imprime o conteúdo da variável. Então, vamos dar um Enter aqui e vamos executar para ver como vai ficar. F9. Opa, tem um erro aqui. Temp, Fahrenheit. Esperava, vírgula. Ah, gente, eu não declarei o tipo da variável. Então, vamos terminar aqui. Eu esqueci desse detalhe. Então, vamos aqui, ó. Temp Fahrenheit é do tipo real. Agora vai certinho. Eu vou deixar esses erros para aparecer na filmagem para a gente poder perceber que a gente erra das coisas mesmo, a gente esquece das coisas. Então F9 agora. Vamos ver agora. A temperatura que eu vou fornecer vai ser 37,5 graus, que é a temperatura do corpo humano, e vou dar um Enter. Então ele calculou para mim, tá? Tá aqui o valor das variáveis na área de variáveis de memória. E ele calculou direitinho. Então, a temperatura de 37,5 Celsius é igual a 99,5 Fahrenheit. Então, nosso algoritmo está funcionando direitinho, tá certo? Então, vamos fechar aqui e vamos salvar o nosso algoritmo. Tá salvo. Ok. Até a próxima.